Eu sou o pão da vida. É lindo ouvirmos esta afirmação de Cristo. Eu quero te convidar a se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Durante todo este culto, não apenas no momento da palavra, eu quero pedir que você esteja com a sua atenção redobrada, porque o Senhor tem a intenção de falar aos nossos corações. Aliás, Deus não nos traz a sua casa para simplesmente um passeio. Ele nos traz a sua casa para nos alimentarmos da sua poderosa, santa, justa e fiel palavra. Irmãos, antes de discorrermos o capítulo 6 de João, antes de trabalharmos o texto e o contexto deste capítulo, eu quero dizer aos irmãos que me causa muita alegria de ver homens e mulheres que poderiam estar em inúmeros lugares, e você teve essa oportunidade de decidir hoje. O sofá te abraçou, a cama te disse fica mais um pouco, alguns amigos telefonou e falou vamos dar um passeio no parque, vamos ali visitar alguém, fulano, beltrano ou ciclano, mas você falou assim: não, o Espírito Santo está tocando no meu coração, está dizendo que eu devo ir à casa de meu Pai, de ir à casa de meu Pai para agradecer e glorificar o nome dEle, porque se eu estou respirando é porque Ele me deu esta condição. Não, eu não vou negociar o tempo que é de Deus com as coisas banais. Se você está aqui, é porque de alguma forma o Senhor Jesus Cristo te encontrou. Se você está aqui, é porque de alguma forma o Senhor Jesus Cristo começou uma obra maravilhosa em teu coração. E Ele diz para mim, e Ele diz para você, que aconteça o que acontecer, nós não devemos parar. Aconteça o que acontecer, nós não devemos diminuir o ritmo. Pelo contrário, devemos intensificar. Porque se aproxima o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, 25 vai dizer: e não deixemos de congregar, como é o costume de muitos, já naquela época, como é o costume de muitos, antes admoestemo-nos uns aos outros, porque se aproxima o dia. Está perto a hora, irmãos, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Guerras e rumores de guerra, o pecado tem se proliferado de tal forma que o amor de muitos pela obra do Senhor tem se esfriado. Nós estamos diante de um contexto que uma multidão estava seguindo Jesus. Não enche os nossos olhos, irmãos, quando nós vemos um estádio de futebol lotado de pessoas gritando: Rei, Rei, Jesus é o nosso Rei. Nós nos impressionamos com Glória isso. a Deus. Arrepia os braços, né? O nosso coração fica alegre. É verdade que é melhor estar gritando que Jesus é o nosso Rei do que o inimigo é o nosso Rei. É verdade isso. Porém, nós nos impressionamos, mas Jesus não se impressiona com isso, porque Ele não olha o externo, Ele olha o nosso íntimo. É possível nós passarmos pelas águas batismais, é possível nós participarmos do memorial, é possível nós estarmos presentes em todos os cultos, é possível nós termos inúmeras Bíblias em nossa casa, é possível nós provarmos de milagres e mesmo assim não amarmos a Jesus, e mesmo assim não glorificarmos o seu nome. Quando é que Jesus diz: eu sou o pão da vida, e por que Ele diz isso? Coloca para mim Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Quando Deus olha dos altos céus para a humanidade, Ele vê uma humanidade corrompida, decaída. Uma humanidade que havia perdido as expectativas. Porque não havia um provedor, porque não havia um salvador, porque não havia um remidor. O sinédrio estava corrompido, os templos, os cenáculos
cenáculos estavam corrompidos, a mentira, o engano, a trapaça, a podridão na cultura dos saduceus estava elevada a ponto do Senhor Jesus Cristo sentir nojo da conduta deles com o templo, porque eles eram responsáveis pelo câmbio do dinheiro e pela venda dos animais. Jesus vai ficar tão irado com aquilo que Jesus vai virar a mesa e dizer: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de raposas, um covil de ladrões, um lugar onde os ladrões vêm se esconder. Aonde? Dentro da casa do meu pai. Vocês estão superfaturando, vocês estão roubando o povo, vocês estão vendendo os animais e com isso vocês estão se enriquecendo às custas do nome de Deus. O cenário era terrível. Então Jesus vem para fazer o que ninguém podia fazer. Ele começa elaborando, realizando inúmeros milagres, sinais de curas, prodígios. Era morto ressuscitando, era coxo levantando, era surdo ouvindo, era cego enxergando, era leproso sendo curado. O Senhor Jesus estava fazendo isso de uma forma tão grande, tão potente, que João vai dizer no capítulo 20 e no capítulo 21, das duas formas, dizendo: olha, foram realizados tantos milagres, mas tantos milagres que no mundo não caberiam livros para poder relatar tantos milagres que Jesus fez. No capítulo 21, João diz: mas esses foram registrados para que vocês creiam nele. Observem, irmãos, que Jesus vai lançar essa palavra: eu sou o pão da vida, no versículo 35 e no versículo 48, porque ele estava no meio de uma discussão, ele estava no meio de uma contenda. Estavam contendendo com o dono da vida. Sério isso, pastor? Sério? Observe o que está acontecendo aqui. O capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 15, vai dizer que Jesus estava ministrando às margens do Tiberíades, do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, como queiram. Esse mar, esse lago, ele tomava um nome de acordo com a localização que era. Se era para o lado de Tiberíades, ganhava o nome de Tiberíades. Se era perto de Genezaré ou de Gadara, ganhava esse nome. Então era de acordo com a localização e a ponta do lago em que eles estavam. Mas Jesus está ministrando ali. Ele olha uma multidão de 5.000 homens, é o que está dizendo aqui o texto. Não dá para nós lermos todos os versículos, mas você vai anotando aí em casa, você confere. 5.000 homens. Marcos, Lucas, Marcos e Mateus vão dizer que tinham mulheres. Mateus diz que tinham mulheres e crianças. Marcos e Lucas vão dizer que era grupo de 50 e grupo de 100 assentados na grama. Então Jesus está por horas ministrando. Ele olha para toda aquela multidão e ele sente compaixão dela, porque já era tarde. Jesus olha para os seus discípulos e aqui surgem 4 alternativas. O que vamos fazer? De imediato os discípulos dizem: olha, vamos dispensar eles, porque dá tempo de eles voltarem para as suas casas. Filipe diz: Senhor, nós temos 200 denários, porém 200 denários não é suficiente para alimentar essa multidão. 200 denários equivale a 200 dias de trabalho. Tinha dinheiro, mas não era suficiente para alimentar aquela multidão. André fala: Senhor, eu tenho aqui um jovenzinho aqui com 5 pães e 2 peixes, mas olha, isso não é nada. E aí temos a outra e a última e a perfeita possibilidade: colocar tudo nas mãos de Jesus. Mandar eles embora seria terrível depois de tanto tempo ouvindo um sermão, uma ministração.
Pegar o dinheiro e fazer uma vaquinha ali não teria o tempo suficiente para juntarem todo o dinheiro, irem comprar o pão e voltar. Dentro do campo de visão de André, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos não eram nada. E o Senhor quer começar falando com o seu coração aqui. Muitas vezes, irmãos, sendo nós tocados pelo Senhor Jesus Cristo, menosprezamos aquilo que nós temos preparado na nossa caminhada. Muitas pessoas resolvem parar para chorar e reclamar, porque durante 5 anos de crente aprendeu e decorou 2 versículos. Muitas pessoas resolvem parar para reclamar, porque durante tanto tempo na igreja não conseguiu se tornar um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de um departamento. E ao invés de glorificarem a Deus, por já não serem mais a pessoa que eram no mundo, começam a reclamar porque não têm aquilo que almejam. Este jovenzinho sai de casa e glórias a Deus pela vida desse jovem, glórias a Deus pela vida da mãe dele, que proveu para ele o alimento para o momento do culto. Jesus está falando qual é a opção que nós vamos tomar. Despedimos? Ajuntamos dinheiro? André fala assim, eu tenho aqui um jovenzinho com 5 pães e 2 peixes. O Espírito Santo está dizendo para você neste final de tarde, ei, pare de menosprezar aquilo que Deus te deu. Pare de destratar aquilo que Deus colocou na tua mão. Pare de fazer pouco caso daquilo que o Senhor proveu, ei, não menospreze o dom que Deus te deu, não faça pouco caso daquilo que você já alcançou, levou anos para chegar onde você está, mas não foi do jeito que eu queria, mas está acontecendo, é processo, está acontecendo. Glória a Deus. Se nós formos julgar um peixe pela capacidade de subir na árvore, ele vai se julgar sempre um incompetente. Mas se olharmos para ele com a capacidade que ele tem de nadar, ele vai falar, eu estou seguindo o propósito. Muitas vezes, irmãos, nós queremos comparar o nosso ministério, comparar aquilo que Deus nos deu e maximizamos o ministério do próximo e menosprezamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Jesus está dizendo, ei, este pouquinho aí é suficiente para alimentar uma multidão. Ei, este pouquinho aí é suficiente para transformar vidas. Este pouquinho aí é suficiente para realizar o sobrenatural. Por quê, pastor? Porque este pouquinho não é teu, não é nas suas mãos que multiplica, é nas mãos de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nas mãos de Jesus tudo muda, irmãos. Aleluia. Não consigo fazer uma grande interpretação de texto. Não consigo cantar de forma primorosa. Ei, adore a Deus com aquilo que Deus te deu. Se consegue falar Jesus é bom, então viva falando Jesus é bom. É isso que eu digo. Glória a Deus. Jesus é bom, Aleluia. alcança almas. Jesus é bom, salva vidas. Trabalhe com aquilo que o Senhor colocou na sua mão. O Senhor Jesus, então, ele vai multiplicar. Só de homens tinham 5.000. Mateus diz que tinham mulheres e crianças. Para jogar baixo, irmãos, 8.000 pessoas, sem forçar, com 5 pães. Como é que faz isso? Não se explica, se glorifica. O que nos causa espanto não é o fato de Jesus alimentar toda aquela multidão, e o texto vai dizer que eles ficaram fartos. Não foi um pedacinho de pão para cada um, foi uma quantidade que eles se fartaram. Se fartaram tanto que de 5 pães para 5.000 homens, mais mulheres e crianças, 5 pães de cevada, pão simples,
alimentou 8.000 pessoas. E sobraram 12 cestos. Eu estou ouvindo glória a Deus. Alimentaram 8.000 pessoas e sobraram 12 cestos. Jesus fala: opa, sobrou? Sobrou. Então vai recolher. Você pode se perguntar como é que fez para poder sobrar tudo isso. Jesus explica essa lógica. Quer entender? A lógica da multiplicação está na gratidão. Acho que você não entendeu. A lógica da multiplicação está na gratidão. Tem muitas pessoas que recebem do Senhor coisas maravilhosas e tratam como nada. Coisas poderosas e despreza como se fosse lixo. Isso aqui, para que eu vou querer isso? Eu quero mais, sou filho do rei. Ei, o filho do rei, o Senhor Jesus Cristo. O que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Traz para mim. Jesus não saiu tratando de qualquer jeito. Ele levantou aos céus, olhou ao Pai e disse: obrigado, Pai, graças eu te dou. Obrigado, Senhor, por ter nos provido 5 pães e 2 peixes. É suficiente para alimentar uma multidão. Deixa eu dizer para vocês: o que 200 dias de trabalho não pôde fazer, uma oração fez. O que 200 dias de trabalho não pôde realizar, uma oração realizou. Pai, eu te dou graças por ter provido este alimento. Aleluia. Sabe qual é a lógica de Jesus? É a fé. É a fé que muitas vezes nós deixamos de colocar em prática. Hebreus 11:6 diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe. A partir de hoje, chega na sua casa, pega o que Deus te deu e fala: Pai, eu não vou mais me reclamar não, eu não vou mais murmurar não, Senhor. Graças eu te dou pelo que eu tenho, Senhor. Por que é que nós vivemos em uma geração frustrada, murmuradora, porque está sempre olhando para o que pode ter, não agradecendo pelo que já tem? Isso é um erro, irmãos. Muitas vezes pessoas são induzidas a ofertar e a dizimar, dizendo: Deus vai me dar, Deus vai me dar. Não, você está fazendo isso porque Ele já te deu. Quantas pessoas estão com os seus olhos lá na frente, sem entender o que tem agora? Enquanto não aprendermos o processo da gratidão: Senhor, obrigado, é pouquinho, mas foi o Senhor que deu. Obrigado, Senhor, é pouquinho, mas alimenta um monte. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito em nosso meio. Obrigado, Senhor. Tem pessoas que vivem olhando no futuro, planejando o futuro e se esquecendo do presente. Ei, o Senhor te deu coisas maravilhosas. Sabe por que muitas vezes não funciona esse pouquinho? Porque colocamos ele nas mãos erradas. Se esse jovem tivesse entregue esses 5 pães na mão de qualquer outra pessoa, não teria acontecido nada. Mas ele colocou nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus, irmãos. Agora eu vou parafrasear minha avó Teresa. Minha avó Teresa dizia assim: meu neto, o que Deus dá numa sacola, Satanás não carrega no caminhão. Eita Jesus! Deus deu uma sacolinha, agradece, porque pode ter caminhão aí que não dá conta de levar. Por quê? Porque foi Deus quem deu. Quando Deus dá é assim, irmãos. É Lucas 6,38. A medida é sacudida, é transbordante, é recalcada. Glória a Deus. Algumas pessoas talvez nunca mexeu com isso. Quando eu ajudei, uma época eu trabalhei como ajudante servente, ia lá e o pedreiro falava assim, ajudante pedreiro, o pedreiro falava assim: vai lá e pega um balde cheio de areia. Então eu ia lá, pegava a pá, colocava areia e o balde enchia.
Mas eu falava, cabe mais. Ia lá, batia o balde, sacudia para caber mais. É isso que o Senhor está dizendo. Ei, quando eu abençoo com força. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo? São os nossos olhos espirituais que não estão abertos. Jesus olha aqueles 5 pães e fala assim, vai sobrar. Quem está na carne está dizendo, é pouco. Como que nós vamos fazer? Está desesperado. Mas quem está com os olhos espirituais abertos fala, Pai, graças eu te dou. Irmãos, quando Jesus está fazendo isso, Ele está olhando com os olhos de quem tem maturidade. Esses dias atrás, eu estava andando na tela do telefone, no mercadinho do Facebook. Tem um mercadinho lá, não tem? Que vende bicicleta, carro, moto, guarda-roupa. E eu comecei a olhar aqueles móveis, sabe? Aquelas coisas. E de repente eu tirei uma reflexão daquilo. Eu falei, Senhor, como é que pode? O lixo dos outros é meu objeto de desejo. O que os outros estão dispensando é o meu sonho. O que Jesus está fazendo ali, irmãos, é se lembrando daqueles que passam fome. O que Jesus está fazendo ali é se lembrando daqueles que sofrem necessidade. Jesus está dizendo, eu tenho nas mãos 5 pães, tem pessoas que não têm isso para comer. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor proveu, e deste pouco se fará muito, e assim aconteceu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Qual é a situação de uma igreja, de um povo, de uma pessoa só, de uma sociedade, quando ela vê o sobrenatural acontecendo? A reação é uau! Jesus! Aqui eles não dizem verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aqui eles não dizem realmente o Emanuel está conosco. Depois de verem uma obra tão gloriosa como essa, eles dizem, realmente surgiu um grande profeta no nosso meio. Surgiu um grande profeta no nosso meio. Jesus percebe que eles agora vão querer fazer politicagem com o nome de Jesus. E Jesus, ó, sai fora. Para onde que Jesus vai? Para o monte. Porque a intenção de Jesus não era se tornar um líder político. A intenção de Jesus era de se tornar o Salvador da humanidade. Jesus era Deus revelado no meio do povo. Só que eles não estavam entendendo isso. Eles estavam presos na carne, desejosos de coisas perecíveis, enquanto Jesus está através dos sinais, mostrando para eles que Ele veio para salvar a humanidade. Não para ficar fazendo pão todo dia. Jesus veio como Salvador e não como padeiro. Ele estava dizendo isso para aquela multidão. Jesus sai. Os discípulos sobem no barco e algo vai confortar a multidão. E aí você pode perguntar, o que, pastor? Que os discípulos foram, mas Jesus ficou. Bendito é o nome do Senhor. Isso é uma verdade, irmãos. Todos nós somos passageiros nessa obra. Uns vêm, outros vão. O importante é Jesus permanecer. Isso é uma verdade. Nós nos alegramos. Pode ir quem for. Pode vir quem for. O importante é Jesus não sair. Aleluia. Aquele povo agora de barriga cheia. De barriga cheia. Cada um volta para sua casa. E eu fico imaginando eles voltando para casa e dizendo, amanhã tem mais. Aleluia. Amanhã tem mais. Glória a Deus. Barriguinha cheia, vamos para casa, dormir o sono da beleza, e amanhã, de manhã, nós vamos atrás de Jesus, porque tem mais pão para nós. Como Jesus é lindo. Jesus vai orar, irmãos, porque ele precisava de orar. Multidão não é discípulo, amém? Multidão não é discípulo, amém? Amém. A multidão não é discípulo, amém? Amém. Aleluia. Discípulo é discípulo, multidão é multidão. Jesus então está orando. Os discípulos estão
remando entre 5 a 6 quilômetros, sem parar. E começa a tempestade no meio do mar. Aqui eu quero aplicar uma coisa. Existem tempestades, irmãos, que vêm na nossa vida por desobediência. Não é Deus que manda todo vento porque nós estamos obedientes. Ou todo vento não vem na nossa vida só por causa da obediência. Muitos ventos vêm na nossa vida por teimosia, por resistir o chamado de Deus. Lembram de Jonas? Ponto. Aqui, eles estão sofrendo uma tempestade, uma adversidade, por obedecer à voz do Senhor. E aqui é uma resposta para mim, para cada um de vocês. Porque nada vicia mais do que o conforto. Conforto nos vicia. Quanto mais confortável estamos, mais confortável queremos ficar. Há um tempo atrás você levava tempo, né? Aí surgiu o tal do micro-ondas, começou a reduzir o seu tempo. Aí hoje você tem outros tipos de aparelhos. Antigamente, para você poder assistir um canal de televisão, tinha que ficar um cuidando da antena, um cuidando do seletor, e o outro ficar sentado. Deus falando aí, ó. Hoje a gente reclama se acabar a pilha do controle. O que é isso? É conforto. Conforto vai nos enferrujando. Agora eu vou falar uma coisa que é para te alegrar. Jesus está colocando tempestade na sua vida que é para você não dormir. Jesus está colocando tempestade na sua vida que é para você não parar. Jesus está colocando tempestade e Ele permite que essas tempestades venham para que nós não entremos no comodismo, para que nós não fiquemos na zona de conforto. Ele não deu para nós esta promessa. A promessa é de vida eterna. Se Ele, o pai de família, foi perseguido, vocês estão esperando o que, crente? Para nós também tem perseguição. Para nós também tem luta. Para nós também existe prova. Aliás, alguma coisa está errada se você não estiver passando luta. Pelo nome do Senhor, existem aquelas lutas que a gente procura. E essas aí a gente tem que resolver. Mas Jesus é bom e Ele nos ajuda até nessas. A gente arruma a confusão e Ele resolve. Observe-nos que Jesus, durante o seu período de oração, Ele entende que agora Ele tem que encontrar os discípulos no meio da tempestade. Quando estava calmo, Jesus mandou ir. Quando o negócio piorou, Jesus entrou. Olha que coisa linda. Já pegou? Alguém pegou, né? Aleluia. Quando está calmo, Jesus falou: o mar está calmo, vai remando. Mas Senhor, se der uma tempestade, fica tranquilo, eu apareço. Não vos deixarei órfãos, eu apareço. Aleluia. Quando o mar estiver calmo, vai remando. Para não. Vai remando. Não para de remar. Esse é o problema, irmãos. Que a gente luta. Quando vem um fôlego, ao invés de nós avançarmos, nós paramos também. Não tem como ficar avançado na tempestade, irmãos. O barco só avança quando a tempestade passa. Então, quando tem a tempestade, Jesus entra. Quando Jesus acalma o mar, acalma o vento, o que acontece? O barco anda. Então, se Jesus está falando: ei, está calmo o mar, o que é para você fazer? Para remar, é para aumentar a sua vida de oração, é para aumentar a sua vida de leitura da palavra, porque na hora da tempestade, o crente não consegue orar, na hora da tempestade, o crente não consegue ler. Então, quando vem a bonança, ora muito, leia muito, estude muito, porque na hora da tempestade você vai gritar, e Jesus vai aparecer. Porque Ele não desampara. Daqui a pouco os discípulos estão remando, eles veem que não estão avançando. Daqui a pouco eles olham ao longo e veem o Senhor andando sobre as águas. Por que Jesus estava andando sobre as águas, pastor? Porque isso é coisa para Ele. Por que os discípulos estavam andando no barco? Porque é para eles ficar no barco. Andar sobre as águas é função de Jesus. A função do discípulo é ficar no barco. Mas se o discípulo for atrevido, ele vai dar uns passos nas águas. Mas acontece que Pedro não é diferente de mim e de você. Na hora que começa a ouvir muito barulhinho, na hora que começa a sentir muito ventinho, desaba, desmorona, começa a chorar, começa a afundar. E aí precisa do quê? Precisa da mão que socorre, da mão que abençoa, da mão que resgata. Qual mão é essa? É a mão de Jesus. Glória a Deus. Estendeu a mão, levantou e falou assim: Pedro,
voltar para o barco? O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Não sai do barco, não. Aleluia. Não sai do barco, não. Oh, glória a Deus, aleluia. Pedro saiu do barco para provar o sobrenatural. Os outros que ficaram no barco provaram o sobrenatural também. Aleluia. É importante, irmãos, nós entendermos. Jesus chega do outro lado, deixa eu avançar. Jesus chega do outro lado. Quando amanhece, aquela multidão, a multidão da barriga cheia, a multidão que não reconheceu ele como Salvador, acorda, vamos procurar o profeta. Por quê? Porque o profeta faz sinais, prodígios e maravilhas. Vamos lá, porque tem pão para nós. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não diz, às vezes eu penso demais, sabe? Eu fico imaginando alguém catando, vou levar uma sacolinha de pão, né? Vai ter, né? Eu volto para casa com um cesto desse. É importante, irmãos, nós entendermos que Jesus deu o recado ali. Qual é o recado? Está aqui no contexto. Os meus sinais testificam quem eu sou. Aleluia. Aqueles sinais não eram o propósito de Jesus, não era simplesmente de encher barriga. O propósito de Jesus era de que mostrar realmente que ele era Deus com eles, que era Deus revelado, porque só Deus poderia fazer aquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Eles não entenderam. Aí, irmãos, eu fico imaginando que alguém foi correndo na frente e falou assim: olha, não está no monte não. Aí começou um alvoroço. Não, peraí, só subiu os discípulos no barco. Não é possível que ele não está indo. Só saiu um barco daqui. Quando você chegar na sua casa, você lê o capítulo todo. Só saiu um barco daqui. Não. Alguém falou assim: ó, ele foi. Eu fico imaginando aquela multidão correndo e catando os barcos e subindo para dentro para atravessar o mar, para encontrar Jesus lá do outro lado. Quando eles chegam lá, eles chegam atrás de alimento. E Jesus vai denunciar isso. Jesus tem pão para nós de novo, né? Eu não sei, irmão, sabe? Às vezes eu tenho uma tendência a pensar que nos nossos dias não é diferente. Sabe? Às vezes eu fico pensando que tem pessoas que têm coragem de remar durante horas, atrás apenas de um sinal, atrás apenas de um milagre. A nossa geração está cheia disso. Pessoas que não entenderam quem é Deus. Coloca para nós, irmão Maiara, o cartazinho que a gente pede sempre para colocar antes do início do culto. Isso. Pelo fato de a nossa geração não entender quem é Jesus, a gente precisa desse tipo de cartaz, que é uma tristeza. Pelo fato de a nossa geração não entender quem é Jesus, um pastor precisa de implorar para que um irmão ore, para que um irmão leia a palavra, para que um irmão venha para o culto. Essas pessoas estavam procurando Jesus pelo alimento que ele podia dar, não por quem ele era. O Senhor Jesus Cristo, quando olha para eles, no dia seguinte, ele vai falar assim: ei, eu sei o que vocês vieram buscar. Versículo de número 26, por favor. Eu sei o que vocês vieram buscar. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eita, Jesus. Jesus está falando: vocês querem as minhas mãos, mas os meus pés não. Vocês não vieram para me adorar. Vocês vieram pedir. Senhor, então fez pão ontem à tarde para a gente, não dá para fazer pão de novo hoje, não? Jesus está falando para eles assim: ei, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Eu sou o pão. Aleluia. Glória a Deus. Volta lá para a gente, Efésios 2:1. Quando o Senhor Jesus te encontrou e me encontrou, estávamos mortos. Mortos nas nossas práticas, mortos nos nossos pensamentos,
Olha lá. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em outras versões, nas vossas ofensas. Porque ofendíamos a Deus da forma que nós nos comportávamos. Ele veio para produzir vida em nós, irmãos. Se vocês observarem atentamente no capítulo 6, João não está falando de Santa Ceia. Jesus está se apresentando como a vida. Aquelas pessoas estavam mortas, porque andavam na sua religiosidade, porque andavam nos seus pensamentos. De repente, aparece um Senhor realizando sinais e prodígios. Vamos seguir. Tem muitas pessoas que têm Jesus como gênio da lâmpada. Tenho 3 pedidos. Faz isso, faz isso, faz isso. Aí não faz. Aí ele não faz. Estou triste. Estou bravo com Deus. Já viu o crente falar isso? Uma vez eu tive que falar com um pastor. Eu falava, vigia, varão. Que conversa é essa? Estou bravo com Deus. Ele não precisa de você, não. Ele te salvou, irmão. Você está devendo. Se você gastasse a sua vida inteira e ele não te desse nada, você está devendo ainda. Você entendeu isso? Desse jeito. Coloquei Deus contra a parede. Colocou quem contra a parede? Acorda! Jesus agora está repreendendo toda uma multidão. Poxa, atravessei o mar, remando horas e horas e horas, e chega aqui, ele trata a gente assim. Vai começar uma discussão aqui, irmãos. Dentro de uma incitação de uma multidão, sempre tem o cabeça, aquele que arquiteta o plano para criar um alvoroço. Uma situação não surge do nada. Naquela multidão, tinham seus cabeças, aqueles que resolveram incitar contra Jesus uma multidão. Olha só que coisa terrível. Às vezes, irmãos, nós ficamos de boquiaberto quando nós vemos alguém levantando a voz para um pastor, batendo boca com o pastor. Aqui está mostrando uma multidão batendo boca com Jesus. Por quê? Porque insubmissão e falta de reverência é coisa que está na carne de todo ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo, ei, andem no Espírito, e assim vocês não farão as vontades da carne. Mas se andar na carne, vai fazer tudo que a carne pede. Se andar no Espírito, Na verdade verdadeira. não é vendido ao Satanás, não é vendido ao inimigo, não empresta boca, não empresta coração, não empresta olhos. Mas se tiver na carne, só vai fazer o que desagrada a Deus. Jesus começa a falar com eles, ei, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu não vim para encher a barriga de vocês, embora eu possa fazer isso. Eu vim para salvar a vida de vocês. Eu vim para salvar vocês. Ei, eu sou o pão que quando você comer, você vai ter vida eterna. Eu não sou o pão que você vai comer hoje e amanhã você vai voltar a ter fome de novo. Ei, eu sou um pão tão eficiente que eu vou suprir a sua sede e a sua fome ao mesmo tempo. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, como que isso é profundo, como que isso é poderoso. Jesus não está falando de Santa Ceia, está falando de decisão, de mudança de vida, de salvação, de eternidade. Está falando, uma vez que eu entrar na sua vida, você será diferente, você não vai mais se comportar como você se comportava. Ele gritando, olha. Glória a Deus. Jesus está falando, tem muita gente, vocês estão com fome, porque vocês vieram atrás do físico, atrás do material, vocês vieram atrás do que perece, porém eu sou o pão, que quando vocês se alimentam, permanece e produz vida, não qualquer vida, vida eterna. Oh irmãos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando, vocês vieram para matar a vontade de vocês. Às vezes nós não vemos isso acontecer e muitas vezes nós somos assim. Vou lá na igreja hoje porque Jesus vai fazer um milagre. Ele pode fazer isso, ele pode fazer, como ele faz.
temos inúmeros testemunhos aqui, e ele vai continuar fazendo, mas este não é o propósito do culto. Aquelas pessoas reservaram o tempo do seu dia para ir atrás de Jesus, mas foram atrás de Jesus com segundas intenções, irmãos. Muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um de vocês, Jesus consegue julgar a intenção do nosso coração. Jesus começou a ver todos aqueles corações, um povo que não estava nem aí com nada. Vai desenvolver uma grande discussão aqui agora, irmãos. A partir do 26, olha lá o 27. Jesus vai dizer: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí aqui agora o negócio começa a estreitar. Jesus pega toda aquela multidão e aperta o calo deles. E fala: vocês vieram porque vocês querem pão. Vocês estão preocupados com a barriguinha de vocês. Vocês não querem saber de salvação. É duro, irmãos, esse discurso. É por isso que eles daqui a pouco vão começar a sair. Aí começa o desdém. Aquela multidão que atravessou o mar para falar: Jesus, nós chamamos o Senhor ali, não tem pão. Jesus vai falar assim: hoje não tem pão. Aí eu faço uma pergunta: quem eu e quem você é quando não tem pão? Quem eu sou e quem você é quando não tem pão? Jesus falou aqui: vocês estão gastando o tempo de vocês naquilo que não me glorifica. Vocês estão se desgastando e vieram até aqui atrás daquilo que não é o meu propósito. Ei, nós não falamos a mesma língua. Ou vocês falam a minha língua, ou vocês podem montar no barquinho de vocês e voltar. Não estamos falando a mesma língua. Então agora eles vão começar a desdenhar Jesus. Vão desfazer tudo aquilo que estavam dizendo. Não parece que é diferente nos nossos dias? Versículo 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, quais são as nossas obras aqui? Tem pessoas que entenderam o reino de Deus com isso. Não, Deus tem que me salvar. Eu sou pontual nos cultos, Deus tem que me salvar. Eu canto na igreja, Deus tem que me salvar. Eu prego, Deus tem que me salvar. Eu tenho a minha oração diária. Jesus está dizendo: ei, não é essa. Não é por obra. Efésios 2,8 é graça. É graça. Graça não se discute. Ele olhou e falou: toma, é seu. Quer? Só isso. Não fazemos parte nisso, irmãos. Graça ministrada a cada um de nós. O que a gente tem que fazer, Jesus? Fala aí então, como é que funciona esse negócio aí? Versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Irmãos, uma coisa tão simples, mas tão difícil. Aquelas pessoas não entenderam isso. Por quê? Porque estavam acostumadas a andar pela lei. Estavam acostumadas a andar por um cabresto. E agora elas recebem a liberdade. E não sabem a liberdade. Jesus está dizendo: ei, eu não quero que você me adore por rituais. Eu quero que você faça isso de coração. Irmãos, com certeza cada um de vocês já fizeram algo de coração. Quando você faz de coração, não tem hora, não tem momento, não tem minuto, não tem valor. Não tem valor, você vai lá, vai fazendo. Eu amo, o meu coração está nisso. Jesus está falando: ei, não é por livrinho de regras, ei, não é por situações pré-estabelecidas, é amor. É amor. Quando Deus veio, Ele veio por amor. Por amor a nós Ele se doou. Por amor a nós Ele se entregou. E Ele está dizendo agora para essa multidão: vocês estão confundindo. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Vocês só precisam de entender
e aceitar que eu sou o Filho de Deus. Aí eles vão, versículo de número 30. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Então, Jesus, aqueles pãozinhos ali que você fez ali, agora ficou por terra. Vamos começar de novo aí. Vai, faz um milagre aí. Não tem pessoas que se comportam assim? Não, se Jesus fizer isso, aí então agora... Não funciona assim. Embora ele faça aquilo, é bom. Mas não funciona assim. Nós estamos devendo. Nunca poderemos pagar. Então devemos entrar por essas portas sempre com gratidão. Gratidão. Não é pelo que ele vai fazer, é pelo que ele já fez. Eles vão apelar com Jesus agora. Versículo de número 31. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Irmãos, agora eles vão falar para Jesus assim: olha, você multiplicou pão uma vez só. Você quer ser o quê? Maior que Moisés? Moisés orou e foi 40 anos de pão. Não é uma loucura isso, irmãos? O quê? Você vai falar agora que você é o Filho de Deus porque você fez uma vez o pão? Moisés foi 40 anos. Aqui Jesus vai repreender eles e vai dizer: ei, olha para cá. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Está tendo uma discussão aqui, irmãos. O povo que veio todo feliz, quando Jesus repreendeu, eles torceram o bigode. Quando Jesus chamou a atenção, eu não quero mais também. Só esse merrequinho aí, um pãozinho uma vez só. Lá atrás foi 40 anos. Jesus está falando assim: ei, lá atrás meu pai não foi Moisés. Meu pai proveu 40 anos de pão. Mas ele mudou de estratégia. O que são 40 anos comparado a uma eternidade? O que são 40 anos comparado a uma eternidade? Jesus está dizendo: ei, Moisés, como instrumento de Deus, ali viu o maná durante 40 anos, mas vocês estão vendo na frente de vocês um maná eterno, eterno, não é passageiro, não vai acabar, é eterno. Jesus está dizendo: a obra de Deus é essa, que vocês creiam. Essa é a obra de Deus. E muitas vezes nos esquecemos, irmãos, e colocamos os nossos desejos, as nossas vontades na frente das coisas. Jesus então continua ministrando, e aquelas pessoas já não resistindo mais, elas vão dizer, versículo 34: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui duas situações estão acontecendo. Primeiro tem que ir e depois tem que crer. Se ir sem crer não funciona, se crer sem ir também não funciona. Tem que ir e tem que crer. Muitas vezes vemos muitas pessoas que têm fé, mas não têm ousadia. Tem pessoas que têm ousadia, mas não têm fé. Não funciona. Jesus está dizendo: ei, tem que ver e tem que crer. Aquela multidão foi a ele, não foi? Só que não estavam crendo quem ele era. É importante, irmãos, nós entendermos que nessa caminhada Jesus conta com homens e mulheres que vão
que não estão pensando em zona de conforto. Se alguém está procurando zona de conforto, o cristianismo não é a religião ideal. Não é. É luta, é batalha, é guerra, tem um mundo espiritual. Devemos entender e compreender isso. Jesus é a fonte de vida e vida eterna. Observe, irmãos, que Jesus não está trabalhando com a possibilidade do meio crente. Ele está trabalhando com a possibilidade daquele que aceita e daquele que não aceita. Por quê, pastor? Porque uma vez que nós nos apropriamos e comemos deste pão, nós devemos então sermos alimentados e saciados por ele. Logo, o que vai acontecer quando nós nos alimentamos é o nosso corpo ser nutrido, e todo aquele que está em perfeita saúde, ele não fica amuado, ele não fica para os cantos, ele não fica parado. Por quê? Porque ele está em perfeita saúde. Jesus é o pão da vida, e quando esta vida está sendo movimentada em nós, ela não nos permite que estejamos estagnados, parados. Avançamos, cada um no seu tempo, mas avançamos. Parar não é uma opção, porque fomos alimentados pelo Senhor. Versículo 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, versículo 36, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. É dura essa palavra. Eu estou partindo para o encerramento. Jesus vai começar a falar com essas pessoas e tocar no seu íntimo. E é isso que ele está fazendo aqui conosco. Tocando no nosso íntimo. Fazendo-nos refletir aonde nós estamos em Cristo. Aonde nós estamos nessa caminhada. Se nós nos alimentamos deste pão, as inúmeras perguntas e questões que nós temos e que nós vemos, ouvimos, elas não têm cabimento, elas não têm lógica. Porque uma pessoa que comeu deste pão não vai ter interesse em música do mundo. Uma pessoa que comeu deste pão não vai ter interesse pelas obras da carne. Uma pessoa que comeu deste pão, ela não vai colocar as suas vontades em primeiro lugar. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Só isso não? E a sua justiça. E todas as outras coisas, demais coisas, e Jesus não está falando de luxo. Jesus está falando de coisa básica. O que comer e o que se vestir. Todas essas coisas básicas serão acrescentadas. Ei! Tem coisa que vamos trabalhar de mais inúmeras horas, dias e dias, meses e anos para adquirir. E depois de adquirir, não teremos felicidade nela. Muitas pessoas estão colocando as suas expectativas em pessoas e em coisas. Não vai dar certo. Te falo por Deus. Não vai dar certo. As nossas expectativas devem estar em Jesus. Porque as pessoas são limitadas, são feitas de carne e osso. As pessoas se corrompem pelos seus sentimentos. Quando estão tristes, agem como se estivessem tristes. Quando estão alegres, agem como estão alegres. Elas são volúveis. Somos nós, seres humanos, flexíveis de acordo com as circunstâncias. E é por isso que estamos aqui, porque nós somos perfeitos. Aleluia. Depositar as nossas expectativas em uma pessoa, em um objeto, e depois reclamar para Deus é, no mínimo, um princípio de loucura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está dizendo: vocês estão me vendo, mas vocês não estão vendo. Jesus fala assim: olha, aquele que não comer, versículo 53. Aquele que, vamos a partir do 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Bendito é o nome do Senhor. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo: ei, eu vou ser hasteado no madeiro. Vocês não estão entendendo agora. Eu não estou falando de comer carne. Eu não estou falando de comer pão. Embora, se você fizer um exercício teológico, você pode fazer essa aplicação. Não é um erro doutrinário. Mas o contexto de João, Jesus não está falando do pão da ceia, do pão que foi ministrado na Páscoa. Ele está falando do pão da vida eterna, que é Ele. Que é Ele. Se você comer esse pão, você não vai voltar a ter fome. Por quê? Porque é salvação. Porque uma vez que você se alimentou, uma vez que você se nutriu deste pão, ele agora vai gerar em você vida, e vida permanente. Não é fome de novo, agora é exercício de comunhão, de comunicação. E aqui entra a questão da Santa Ceia. Nós não tomamos a ceia para ser salvos, nós tomamos a ceia porque num dia especial nós comemos deste pão. A irmã Elis de vez em quando canta o hino: foi numa segunda que alguém me tocou, foi numa segunda que alguém me tocou. Aí diz: eu sei que foi o meu Senhor. Foi numa terça. Eu não sei qual foi o dia que Jesus te encontrou. Pode ter sido um dia de semana, pode ser numa madrugada, dentro de um hospital. Eu não sei aonde foi o lugar. O que Jesus está dizendo é que é nesse momento que você recebe o pão da vida. Porque senão seria contraditório e nós teríamos que colocar este ato como um sacramento. E não é um sacramento, é uma ordenança. Não salva, mas faz parte da vida do salvo. Todas as vezes que nós nos reunimos para a ceia, é para podermos nos lembrar do sacrifício vicário de Cristo, dizendo: aleluia, Ele me salvou. Ele me salvou. Aqueles homens começaram a sair, começaram a ir embora. Por quê? Porque Jesus agora estava começando a falar de canibalismo. Esse homem está maluco agora, pronto. A gente achava que ele era um profeta, agora ele nem profeta é mais, ele é um louco. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Está sendo revelado o caráter da pessoa que vive atrás de milagre. Das pessoas, deixa eu contar, que vivem atrás de milagre. Por quê? Porque o milagre não deu certo, então Deus não é tão Deus. O milagre não deu certo, então não serve. É importante nós refletirmos sobre isso. Quem tem sido Jesus na sua vida? É o centro das suas atenções? Tem sido o centro das suas atenções? Ou tem existido outras prioridades? Jesus está às portas, igreja. Deve haver em nós essa preocupação. Senhor, será que eu virei um caçador de milagres? Será que eu virei um mendigo?
Será, Senhor, que os meus olhos estão naquilo que o Senhor pode fazer e não naquilo que o Senhor é? Aquelas pessoas então ficam chateadinhas com Jesus. Vou pegar meu barco e vou embora. Esse homem está maluco. E vão saindo. E vão indo para outro lugar. Menos aquele que Jesus está. Por quê? Porque ele foi muito bruto. Ele foi muito duro. Não se fala assim. Observe, irmãos, que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Em um tempo de uma sociedade fragilizada, aonde a verdade não pode ser mais dita, aonde a verdade não pode ser mais exposta. Tudo tem que ser escondido, inclusive a verdade, para não ofender. Não me ofende. Me parece que Deus não está preocupado com isso. Ele ama almas. Como que você ama uma pessoa de verdade? Assim, como que você ama mesmo uma pessoa? Mentindo para ela? Não. A pior decepção, irmãos, a pior decepção de alguém é ter algo escondido por alguém que se ama. Poxa, você, logo você que eu confio tanto, você mentiu para mim todo esse tempo. Olha, irmãos, é verdade que Jesus está falando. Ei, milagre não salva. Milagre não salva. Milagre pode conduzir à salvação. Quem salva é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem que acontecer um milagre para ser salvo? Não. Tem que conhecer Jesus para ser salvo. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. No capítulo 12, já tinha gente querendo matar o milagre de João. Por quê? Porque milagre é passageiro. Ele vem e vai. Mas Jesus é permanente. Eu me lembro de 3 jovens na porta de uma fornalha dizendo: ei, fica sabendo o Senhor, Glória a Deus. que se Ele quiser nos tirar da fornalha, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer nada, não muda para nós. Ele continua sendo Deus. A mulher de Jó, talvez uma das mulheres mais injustiçadas de toda a Bíblia, está em um momento de tristeza profunda. Ela não fala para Jó amaldiçoar o seu marido. Ela fala: Jó, agradece por Deus e morre. Já foi, já deu para você. Aquela mulher havia acabado de perder os seus 10 filhos. Essa mulher, ela é descrente, né? A gente não ouve crente falar isso. Essa mulher, não, como é que pode ser assim? Ela tinha acabado de perder 10 filhos, de uma vez só. O seu marido estava apodrecendo na sua frente. Ela fala: homem, entrega a tua alma para Deus e vai em paz. Jó está reprovando a atitude dela, dizendo: mulher, agora você falou como alguém que está fora de si, como de fato ela estava fora de si. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ponto. Olha, irmãos, aquele povo ficou tristinho, vamos embora. E começa a sair. Versículo 68. Pedro vai ficar preocupado com a multidão. Jesus, agora que a igreja estava crescendo, o Senhor não olhasse, estava assim, ó. Tinha pão para todo mundo estava feliz. Era só o Senhor multiplicar pão de novo, Jesus, estava tudo certo. Alegrava o povo, ficava todo mundo feliz. Nós rapidinho íamos fazer o impeachment de César. O cristianismo ia dominar o mundo, Jesus. E Jesus, como quem diz para Pedro: Pedro, eu não estou atrás de gente emocionada. Pedro, eu não estou atrás, Pedro, de torcida. Glória a Deus. Eu estou atrás de discípulo. Glória a Deus. Discípulo abandona tudo para me seguir. Amém. Discípulo deixa tudo para trás, olha para Cristo e vai. Aleluia. Eu não estou atrás, Pedro, de pessoas emocionadas. Eu estou
aqui para alcançar quem quer e deseja a vida eterna. Apenas isso. Glória a Deus. Mas quer saber de uma coisa, Pedro? Se vocês estiverem achando que é difícil demais, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Por que Pedro fala isso? Porque ele entendeu quem é Jesus. Ele compreendeu quem é Jesus. Ele falou: não, Jesus, espera aí, eu comi pão. Eu comi do pão vivo. Está aqui, ó. Eu sei, o Senhor é quem tem a palavra de vida eterna, ninguém mais tem. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou para nenhum outro lugar e muito menos para nenhuma outra Eita, pessoa. Deus tremendo. Só Aleluia. tu tens a palavra de vida eterna. Ninguém mais, Jesus. Glória a Deus. Ninguém mais, Jesus. Tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Não vamos para lugar nenhum, Jesus. Nós estamos fechados contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos ligados contigo, Jesus. Glória. Sabe por quê, irmãos? Porque comeu pão. Porque o discípulo, ele está disposto a passar frio, o discípulo está disposto a passar fome, o discípulo está disposto a passar sede, o discípulo está disposto a passar a madrugada em oração, o discípulo está disposto a andar aonde Jesus anda, a comer o que Jesus come, a dormir aonde Jesus dorme. Esse é o discípulo, o resto é resto. Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de vida Glória a eterna. Deus. Não vamos para lugar nenhum, Jesus. Vamos ficar aqui contigo, aqui grudadinhos. Aleluia, Jesus. Só Deus. Glória a Deus. Possivelmente alguma dessas pessoas futuramente foram alcançadas. Mas aqui, eles voltaram para suas casas reprovados. O Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele realmente se importa com as nossas vidas. Não podemos dizer o contrário. Jesus, Ele nos amou, deu a sua vida por nós. Mas é para que nós fizéssemos como Paulo agora. Para que essa vida que nós temos agora não fosse mais nossa, mas dele. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero encerrar aqui dizendo a você, meu irmão, meu irmão, você tem todo o direito de fazer a escolha que você quiser cada dia. Eclesiastes 12 vai dizer: te lembra, porém, que o Senhor te pedirá conta de cada um desses. Você pode gozar, você pode fazer o que você quiser, mas o Senhor vai te pedir conta. Aleluia, glória a Deus. Sejamos razoáveis, irmãos. Um discípulo, ele vive para agradar o seu Senhor. Um discípulo não vive para corresponder aos seus propósitos e os seus objetivos e os seus próprios anseios. Jesus está voltando. Aleluia, glória a É Deus. necessário que cada um de nós estejamos com a casa em ordem e fazendo a obra. Amém. Amém. Aquele que pôs a mão no arado não pode parar. Aleluia. Não tem o direito de parar. Por quê? Porque nós estamos indo para o céu. Amém. Enquanto você está indo para o céu, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Oh, glória a Deus. Eu já estou indo. Eu quero orar pela sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se você deixar, todos os dias o inimigo vai vir com um prato novo. Vai para aqui, ó. Uma profissão, um estudo. Todos os dias, irmãos, os sonhos não acabam. Aleluia. Os projetos não param. Lembra quando o povo sai da Babilônia depois de 70 anos de escravidão? A Gil vai nos contar como é que eles fizeram. O Senhor libertou eles e eles foram direto para a casa deles. E começaram a buscar cedro do Líbano e aquelas madeiras maravilhosas e a construir as suas casas. De repente Deus levanta o profeta e fala assim: vai lá falar com o meu povo. Ei, vocês aí, que eu tirei lá da Babilônia, dá uma parada aí. Segura a madeira aí um pouco. Meu Deus. Eu tirei vocês da escravidão
E agora vocês colocaram toda a força de vocês na casa dele enquanto o meu tempo está abandonado. Vocês serão amaldiçoados por isso. Todo o dinheiro que vocês pegarem, vocês vão colocar no bolso e vai ser como um saquetel furado. Vocês não vão prosperar. Porque os olhos de vocês estão na matéria, estão na carne, estão no vosso próprio umbigo. Não é diferente do que Jesus está falando em João 6. Jesus está falando, ei, você pode ter sonhos, você pode ter plano, você pode ter projeto, desde que isso não seja primícia, não seja primazia. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, ganhar almas. Em primeiro lugar, pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, desenvolver uma vida de oração. Em primeiro lugar, estudo da palavra. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Por quê? Porque a hora que Jesus aparecer nos céus e vier buscar a sua igreja, casa fica, carro fica, diploma fica, fica tudo. Só sobe um corpo glorificado. E aí? Vai subir com galardão ou vai subir sem galardão nenhum? Vou subir com galardão. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Pastor, eu não sei o que orar. Começa apresentando para o Senhor o que você ainda não fez. O que você sabe que poderia fazer, mas não fez. O que você sabe que poderia viver, mas não viveu. É sério isso, Deus. Jesus é o pão vivo. É o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida eterna. Ele não pode encontrar uma igreja sonolenta, dispersa. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Senhor, nós te glorificamos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. A tua palavra, Senhor, foi entregue e anunciada pelo teu Espírito Santo. Não há em nós, Senhor, outro desejo, outra vontade, a não ser aquela de te agradar. É verdade, Senhor, que somos tomados muitas vezes por anseios pessoais. É verdade, Senhor, que muitas vezes temos expectativas e elas são meramente humanas. Nos perdoa, Senhor.